Obrigada, Ricardo. De facto, não é muito, mas também não é pouco. Acho que é bastante para os próximos 5 meses. E antes de convidar o Sr. Presidente a encerrar esta apresentação, não sei se alguém quer colocar-nos alguma questão. Este momento da apresentação da programação é também para isso, é um momento de partilha, de conversarmos um bocadinho, de ouvir os vossos comentários, as vossas críticas, as vossas sugestões. É também para isso que serve esta apresentação. Portanto, gostaríamos que também de alguma forma partilhassem connosco. Faz favor. Posso? Faz favor. Boa noite a todos. Relativamente ao que me foi dado a ouvir, só tenho que congratular-me como veemense, nascido aqui em Monserrate, vai para 67 anos, congratular-me com o que aqui foi anunciado. No entanto, se me é permitido, enfim, há algum tempo, gostaria de dizer ou acrescentar mais 2 ou 3 coisas. A primeira, perguntar se, por hipótese remota, quer dizer, agora não me ocorre um termo mais apropriado, eventualmente, está previsto fazer alguma coisa para encerrar as comemorações do Frei Bartolomeu dos Mártires. E eu digo isto porque no ano passado, a questão que vou pôr, coloquei-a diretamente numa sessão do Executivo da Câmara e coincidiu na altura em que um menino, um senhor assim muito pequenino, que era mais parecido com aquela figura do Tantano, aquele professor Girassol, do que mais parecido com ele do que com o secretário de Estado, cortou-lhes o financiamento ou reduziu drasticamente o financiamento à atividade do Centro Dramático. Agora pergunto que há outra gente no Governo se o processo que o ano passado não foi possível levar para a frente, portanto, fazer qualquer coisa do encerramento das comemorações do Frei Bartolomeu, e permitir-me dizer, não é por uma questão de logística e até de economia, fazer aquilo que foi feito há cerca de 25 anos, quando foi o encerramento dos 400 anos sobre o seu falecimento, que era 2 cenas, a cena da peste e a cena numa taberna de Viana. Portanto, fica aqui a sugestão. Peço desculpa se de alguma maneira estou a ser inconveniente, mas com certeza compreenderão a razão porque é que eu faço isto, por causa de ligações familiares, da importância que o homem teve em algumas casas da Ribeira, nomeadamente na casa dos meus sogros, porque quase todos os meus cunhados têm o padrinho de batismo, é o santo, e adotaram o nome dele também. Pronto, essa era uma questão. A outra, se eu bem percebi o que acabou de dizer sobre o ciclo de conferências sobre o bacalhau, se bem entendi, se não foi assim, peço-lhe o favor de me corrigir, estão previstos um ciclo de conferências sobre a atividade do bacalhau, que engloba pescadores, instalações, falou na seca do bacalhau e por aí fora. Portanto, é só para dizer que se calhar não era estulto convidar pessoas que de uma forma profunda estão ligadas, ainda já, mas pessoas já com uma certa idade, mas que ainda têm uma lucidez invejável para a idade que têm, que podem animar um colóquio ou uma mesa redonda, ou o que se lhe quiser chamar, sobre a atividade relacionada com o bacalhau. Estou-me a lembrar, por exemplo, de herdeiros da Seca do Mendes, que alguém, quando foi lá instalado o centro do Remo, disse que aquilo era uma fábrica de banhas. É mentira. Aquilo foi a Seca do Mendes, como toda a vida, pelo menos os tipos da minha geração ou da minha idade ouviram dizer. A seca do bacalhau do Cais Novo, que é a menina dos meus olhos, que eu vivia ali ao lado, e sobretudo uma seca que existiu na parte do Cabedelo, que desapareceu por causa das obras do alargamento da barra, em que a neta de um dos sócios fundadores dessa seca do bacalhau, que eu conheci a ruína dela, ainda é viva e está disponível, eu já falei com a senhora, para participar, se for solicitada, a dizer alguma coisa sobre a forma e como é que essa seca que existiu no Cabedelo foi constituída. E finalmente, se isto interessa, há uma pessoa viva, já com uma certa idade em Dark, que uma das funções que fazia na seca do bacalhau do Cais Novo era, em determinada altura do ano, o João Alves Cerqueira mandava distribuir pelas casas
de forma gratuita as caras de bacalhau. O que era vendido era as línguas de bacalhau, vendidas a 2 escudos e 50 centavos. Enfim, para quem é velho como eu, sabe a designação desse valor de moeda. E eu, casualmente, há dias, em Dark, encontrei essa senhora e ela também está disponível, se for caso disso, não é, para vir dizer, não é, como eram as vivências e a atividade da seca do bacalhau do Cais Novo naquela época. Pronto, fica o registro e, como vienense, espero bem, não é, que tenham algum acolhimento, não é por ter sido eu, mas enfim, que haja algum acolhimento, porque de facto são sessões que terão muito interesse. Pronto, muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Dizer-lhe, se me permite, que, portanto, sobre a primeira questão que coloca sobre o Frei Bartolomeu, de facto, nós tivemos há pouco tempo uma notícia, creio que todos os vienenses tiveram uma notícia muito feliz, com a notícia, passa a redundância, do Papa Francisco ter decretado, portanto, a ausência da necessidade, portanto, do milagre para se dar seguimento ao processo de canonização de Frei Bartolomeu dos Mártires. Nessa ocasião, passado alguns dias, e como saberão, o Teatro do Noroeste teve já alguns projetos ligados à memória da vida e obra de Frei Bartolomeu dos Mártires. O último foi o In situ, as visitações bartolomeanas, mas também antes disso, as quadras bartolomeanas, o Bartolomeu 5.0, o próprio De Martyribus. E poucos dias depois dessa notícia, tivemos a oportunidade de falar com o pároco, portanto, da paróquia de São Domingos, o Padre Vasco, que eu dava-lhe os parabéns, enfim, congratulava-o pela notícia, e ele dizia: Ricardo, isto agora é que vai ser, vocês preparem-se, porque não sei bem quando, ele estava entusiasmado, não sabemos ainda quando, mas isto vai acontecer qualquer coisa. E nós depois, claro, quer dizer, nós que já tanto trabalhamos, entre aspas, já tantas vezes olhamos para o Beato, desta vez então, perante uma destas notícias, já estamos a contar nos nossos horizontes que, muito rapidamente, e dizia-nos depois de uma forma já mais assertiva ao Padre, que de facto, quando for o tempo da canonização, do processo de canonização, ele fez-me ver, por exemplo, algo para o qual eu não tinha a mínima noção. Ele disse: é que não tenho, isto tem que ser uma coisa que as pessoas daqui a 50 anos, ou daqui a muitos anos, as pessoas digam: eu lembro-me quando ele foi canonizado. Bom, e isto é daqueles desafios que nos põem assim alto, isto não pode ser qualquer coisa. Isto para lhe dizer que sim, nós temos quer os nossos projetos antigos, que não estão esquecidos, isto é, não é material de arquivo morto, estão ainda à espera desta fase que não sabemos bem, na verdade, quando é que isto acontecerá, mas temos acompanhado, e nesse âmbito as sugestões que faz, nós gostaríamos até, depois teremos todo o gosto até em falar consigo e que nos possa trazer as suas sugestões, porque boa parte do trabalho que temos feito em relação alusivo ao Frei Bartolomeu dos Mártires não é de nenhuma forma imposto por nós. Nós vamos para o terreno à procura de conhecer com quem sabe, nomeadamente a população da Ribeira de Viana, que foi quem nos trouxe muitos contributos. Assim, se nos quiser dar esse prazer, temos todo o gosto em acolher também os seus contributos, até porque depois dizia que temos acompanhado e já sabemos, matéria teatral não falta. Por exemplo, alguém no outro dia em Braga, a propósito de Braga, nos dizia que íamos ter o São Bartolomeu de Braga. E só para dizer, portanto, que isto, em termos de teatro, o teatro desenvolve-se sempre à volta de terrenos conflituais, não é? E, portanto, eu não estava desperto para esta realidade e disse: não, peço desculpa, mas o santo é nosso, o santo é de Viana. Não, e então tomamos conhecimento disso. E, portanto, eu disse: bom, como se não bastasse, temos aqui pano, vamos ter aqui pano para mangas em relação ao Frei. Dizer também sobre a pesca do bacalhau. Eu referia-me não a palestras sobre a pesca, mas que no processo do Anjo Branco houve, de facto, uma recolha, houve conversas
com pescadores, com muitas pessoas, mas dizer-lhe também que podemos perfeitamente aproveitar para, no âmbito da apresentação do espetáculo, ou mesmo depois, porque não, suscitar umas jornadas ou um ciclo de palestras, de reflexões, porque de facto há um imenso património, quer material, quer imaterial, à volta do bacalhau. Há muitas pessoas ainda com essas memórias e acho que sim, que vamos ter a oportunidade de as incluir também. Portanto, muito obrigado. Mais alguém? Alfão, deixa-me matar. Não sei se... Muito bem. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos. E damos assim por encerrada esta sessão da apresentação e eu convido o Sr. Presidente a dirigir-nos umas últimas palavras para nos mandar fora de bordo. Mas antes disso, borda fora, repetindo, borda fora. Não posso deixar de dizer, é um enorme prazer, um enorme gosto ter na apresentação, nesta apresentação, neste navio, ter a presença do Sr. Engenheiro José Maria Costa. A Sra. Vereadora tem-nos acompanhado sempre nestas apresentações, fizemos um convite, sabemos que tem sempre uma agenda tão repleta, para nós dá-nos um imenso gosto e significa também que acompanha o nosso trabalho, confia no nosso trabalho e tem dado provas disso. O último projeto que sustentou esta companhia no ano passado e que sustentará para este ano, porque não temos previsões de concursos para o ano 2016, foi precisamente um projeto no qual o Sr. Presidente se implicou e se envolveu pessoalmente e foi a Lisboa reclamar para si, para a sua cidade e para a sua companhia de teatro um apoio. E conseguiu e veio de lá com ele. Portanto, não quero mais dizê-lo. Muito obrigada. Muito boa noite a todos. Naturalmente eu vou cumprimentar o meu colega da Fundação, o Comandante Lembra Costa, e agradecer também todo o apoio que tem dado a este projeto e, enfim, o trabalho que tem desenvolvido na Fundação. Cumprimentar a Elizabeth e o Ricardo do CDB, cumprimentar a Maria José, minha colega do Executivo, cumprimentar os seus Presidentes de Junta, que vejo aqui também, portanto, presentes, mais autarcas, enfim, amigos do teatro, enfim, colaboradores, de uma forma geral, portanto, todos vós. E dizer que, em primeiro lugar, é para nós um grato prazer podermos acolher num navio flutuante esta apresentação magnífica do CDB. Como sabem, este navio tem um carisma muito especial, já que falamos de Santos, tem um carisma muito especial e é de facto um emblema, é um símbolo, eu diria que é um orgulho para todos nós. Podemos ter muito orgulho, de facto, nesta embarcação e também de a usarmos, de a utilizarmos mais para projetos, para iniciativas. E daí que quando surgiu, aliás, já tinham feito cá alguns trabalhos, mas quando surgiu esta ideia, nós acolhemos prontamente, porque faz todo sentido que se trabalhe o tema do bacalhau, da pesca, enfim, os temas que têm a ver com a nossa história, com a nossa identidade, e que o navio sirva também como um espaço de memória, mas também como um espaço de reflexão e de questionamento até do nosso presente e do nosso futuro. Portanto, felicito-os também por esta iniciativa e por este projeto e dizer que, naturalmente, eu penso que este espaço do navio é um espaço também desafiante, porque é um espaço que, naturalmente, vos trouxe algumas complicações, mas trouxe também algumas implicações. Porque, sendo um espaço também variado, com certeza vos trouxe outros desafios, outras oportunidades cénicas e, acima de tudo, eu não conheço muito do projeto, enfim, tive uma pequena conversa convosco, mas sei que houve um levantamento e, portanto, há também aqui um repositório. No fundo, é um processo de construção, enfim, que envolve recolha, que envolve participação. Penso que isso é muito positivo. E é talvez um dos aspectos que a mim mais me impressiona, portanto, no vosso trabalho, é também esta capacidade que tem demonstrado ao longo dos tempos, desta interação e desta capacidade de mobilização e de pôr as pessoas a envolverem-se naquilo que é a reconstrução de alguns cotidianos e a reconstrução também de algumas
de alguns percursos de vida, de algumas memórias, portanto, e que nós vimos aqui uma apresentação muito vibrante quando, do aniversário do navio, da chegada do navio a Viena. Assisti com muita atenção à programação. Como já foi dito, o CDV está num período, digamos, de algum interregno, esperemos que seja por breves momentos, de apoios do Estado, portanto, e que vive daquilo que são o seu trabalho, a sua capacidade e dos apoios da autarquia, naturalmente também de alguns patrocinadores, que é preciso também dizer, não é só a autarquia que tem ajudado, há muitas entidades, muitas pessoas que têm colaborado. Eu agora vou ser mauzinho. Eu acho que este processo está sempre muito doloroso. Então, Para todos nós, porque gostaríamos que vocês tivessem uma estabilidade de poderem programar com maior longevidade, digamos, aquilo que faz que é natural. Mas este desassossego em que vivem também nos desassossegou a nós todos, às instituições. Porque, de certa forma, este carinho que não estava traduzido da população de Viena para o teatro, quando vocês tinham a vossa programação normal, não estavam, se calhar, tão implicados. Quando, eu usando novamente uma expressão religiosa, quando tocou o sino a rebate, a população, as entidades, uniram-se em torno do teatro, dizendo, não, nós estamos aqui, nós queremos continuar a ter teatro, porque o teatro faz parte da nossa vida. E, portanto, independentemente dos baixinhos que haja nesta vida, não é? Ou das pessoas, ou das entidades cuja problemática da cultura não faz parte do dicionário deles, nós acreditamos que a cultura deve fazer parte da nossa vida. E, portanto, a comunidade vienense uniu-se em torno portanto, desta companhia, e por isso o nosso trabalho da autarquia também ficou muito mais facilitado, porque tivemos também o apoio, o enquadramento e, acima de tudo, aquilo que é o carinho demonstrado pela população, portanto, ao nosso teatro. Naturalmente que não estamos, enfim, os tempos não estão fáceis para ninguém, para todos. E sei que o trabalho que tem desenvolvido, que é um trabalho sério, eu tenho podido acompanhar mais de perto, embora Maria José, mas devido às dificuldades, portanto, digamos, fui chamado também a terreiro para intervir, e normalmente, desde que sejam causas justas, em causas que eu acredito, normalmente não costumo fugir às lutas, e defendo-as até, digamos, até ao limite. E naturalmente que esta foi uma luta que naturalmente tinha que estar presente, como noutras, porque entendemos no município que nós temos um teatro municipal, mas acima de tudo que o teatro deve fazer parte da vida de uma cidade que tem as responsabilidades que tem, e acima de tudo porque entendemos que o teatro faz parte também da nossa oferta cultural, portanto tem que ser de facto garantido. Portanto, eu acho que este período de algum interregno vai ser ultrapassado, eu tenho essa esperança, e vamos trabalhar para isso, naturalmente, estamos a trabalhar, vamos trabalhar para isso, mas neste interregno estamos a ser altamente desassossegados, portanto, por diversas iniciativas, por diversos projetos, e eu estava aqui quase cansado de ouvir falar de tanto projetos. Vocês conseguem, digamos, puxar energias com esta atividade toda. Eu estava a dizer assim, bom, e a gente, os autarcas, queixamos, temos muito trabalho desgraçado, e estes fulanos não param. Mas é verdade. Portanto, a produção e a diversidade, e era isso que eu gostava de deixar aqui claro. Eu fiquei perfeitamente extasiado com aquilo que foi a vossa apresentação, com esta capacidade, com esta doação. Portanto, acho que isto é importante, nós também temos este registro, com esta doação que a companhia está a ter, e acima de tudo com a capacidade e a flexibilidade que tem para atingir desde os públicos mais jovens aos públicos mais adultos, desde as peças mais intimistas às peças, digamos, com maior densidade, digamos, dramática. Portanto, e eu queria vos dar os parabéns, de facto, por este desafio, porque não deve ser nada fácil, portanto, mudar, digamos, de registro, e, portanto, com tão pouco tempo e com uma atividade tão grande. E, acima de tudo, como já um certo gozo, também levar o teatro à capital. Portanto, também, enfim, eu vou muitas vezes à capital, já conheço o caminho, portanto, normalmente é uma vez por semana ou duas, às vezes,
Portanto, mas dá-nos um certo gozo, portanto, também levar as coisas lá abaixo. Agora, eu acho que nós temos que ter aqui algum cuidado com Braga. Eu acho que vocês ensinem alguma coisa a Braga, mas não ensinem tudo. E acima de tudo faço já um desafio. Mas estou agora a falar a sério. Preparem já uma peça a dizer assim, o santo é nosso. Mas preparem já. Porque Braga nunca nos deu nada. E a história do próprio Frei é disso sinónimo. E não o deixaram de sair daqui porque a malta pôs-se ali à porta a tomar conta dele. Não deixei. E não foi por acaso que o Sr. Arcebispo de Braga, pessoa que eu sou amigo, enfim, e conheço já há muitos anos, não deixou de ser logo o primeiro a dar nota pública do aspecto da canonização. Portanto, eu acho que é melhor a gente tomar conta da coisa. Portanto, e há cautela, não é? Portanto, o santo é nosso. Mas ele é mesmo nosso, não tenho ilusões. Portanto, ele por acaso passou por Braga, mas está cá. Está cá. E portanto, ele é mesmo nosso. Podem ter a certeza que é mesmo nosso. E se for preciso, eu também atuo para dizer que ele é nosso. Portanto, estejam à vontade, que também não cai nada ao chão para atuar, para dizer que o santo é nosso. Não, estou a falar a brincar, mas estamos a falar muito a sério. Porque enfim, deixemos, porque eu tenho muito boas relações com o Presidente da Câmara de Braga, tenho muito boas relações com o Sr. Bispo, com o Sr. Arcebispo, mas, enfim, mas cada coisa no seu lugar. Amigos não se separam uns dos outros, cada coisa no seu lugar. E até porque, enfim, o Presidente da Câmara de Braga tem defendido também algumas iniciativas, e eu quando estive com o porta-bandeira na mão, quando era Presidente do Eixo Atlântico, também, enfim, desde 2011 até 2014, portanto andei com ele em cima, que foi a questão da modernização da linha de mim, e ele agora pegou no bastão outra vez, porque agora é ele Presidente, portanto compete-lhe ele pegar digamos, no pau da bandeira e seguir com ela para a frente. Mas à cautela convém que a gente tenha estas condições. Depois fugi um bocadinho, mas porque acho que é importante fazermos este registro. Eu anotei. Este registro. Já estou com ideias sobre o elenco. Mas gostava também, naturalmente, de dar aqui uma nota também particular, porque acho muito interessante esta última até tomei aqui nota, portanto, do António Pedro. Porque, de facto, nós temos figuras muito interessantes que passaram pela vida de Viana de Castelo, alguns que são de Viana, outros que tiveram, por algum momento. Nós há tempos falamos de um deles, que é o Rubená também, que também está previsto, portanto, que é, de facto, uma personalidade que teve um papel importante e que dinamizou aqui algumas, mas há outros. E acho muito interessante também que por causa do teatro e por causa, digamos, destas questões que têm a ver com o teatro, nós possamos também incorporar aquilo que é, portanto, o chamar a atenção, o dar a conhecer personalidades e, acima de tudo, trabalhos que muitas vezes estão esquecidos, e mesmo assim, porque as pessoas têm o seu tempo, a nossa memória é uma memória, portanto, da nossa geração, e, portanto, se não se trabalhar estes assuntos, deixa-se naturalmente ver. Os painéis, eu por acaso conheço, digo-lhe uma coisa, só lá estive uma vez, porque fui uma vez a uma reunião na Casa da Ética, não é? Portanto, nós também temos um painel das leis muito bonito, agora na entrada da Câmara, que antigamente era as finanças. Também temos um painel, não sei quem é aquele painel, não sei também quem é aquele painel. Mas temos aí também outros painéis e outros artistas, o Álvaro Rocha, o mestre Álvaro Rocha, que com certeza muitos de vocês conheceram, e que posso-vos dizer que nós estamos, eu e o José temos tido várias reuniões com a família, que a família quer doar, portanto, ao município, portanto, o seu espólio. Portanto, estamos agora a organizar, portanto, todo o processo e ver a melhor forma de o fazermos, e que foi também uma personagem que, para além de muitas peças que fez, de desenhos, de pintura, ao nível da cerâmica, e que tem também muitos painéis, não só aqui em Viana, como em Braga, como na Galiza, como em Porto, na Aforada tem inclusive, portanto, toda uma igreja, portanto, que está totalmente, portanto, foi de facto, e tem peças lindíssimas, portanto, mesmo aqui no Castelo, que eu acho que vale a pena também. Portanto, acho muito interessante essa ideia, e portanto, eu gostava também de vos felicitar por esse trabalho.
Quanto à programação, naturalmente não terei nada a dizer, portanto acho que está muito bem. Espero que sejam bem-sucedidos e gostava também de agradecer a todos aqueles que têm vindo a colaborar com o CDV. Acho que faz parte, digamos, da nossa cultura, esta cultura de participação e de corresponsabilização, e aquilo que eu posso dizer é que nós faremos tudo para continuar a apoiar o teatro, porque acho que é essa também a nossa função. Naturalmente que aqui vamos procurar implicar aqueles que também têm outras responsabilidades, porque também é essa a nossa missão, portanto, chamá-los à atenção para não se esquecerem. Agora, nós temos que ter a noção que nós estamos num mundo, numa área tanto muito difícil. A competição é muito grande. Nós vivemos, de facto, numa área e num tempo de uma enorme competição, a todos os níveis. Vocês nem sabem, nem vos passa para a cabeça o que se passa entre câmaras e entre presidentes de câmara, às vezes em reuniões. Quando se trata de apoios, quando se trata de financiamentos, quando se trata de projetos, não é? Enfim, houve uma determinada altura, quando tivemos que discutir uma coisa que agora esteve muito na moda nos últimos meses, os chamados mapeamentos, em que tivemos que discutir, por exemplo, as prioridades de algumas intervenções na área da saúde ou na área da educação, mas, portanto, na área da saúde, enfim, eu também me tive que comportar menos bem para defender, digamos, aquilo que era importante, e é, digamos, mais investimento para o nosso hospital. Portanto, nós temos que ir. De facto, os dinheiros são poucos e a batalha é muito grande. Portanto, no fundo, esta luta pelos apoios é, de facto, muito complexa. Mas, acima de tudo, eu acho que nós devemos ter uma coisa. Devemos ter sempre, na nossa, digamos, pelo menos é assim como nós trabalhamos, e sei que vocês também o fazem, que é, vamos à luta, mas vamos à luta com bons projetos. E aquilo que eu tenho notado é que nós temos ido à luta com bons projetos, quer ao nível da autarquia, quer ao nível portanto, do CDV. Portanto, isso, mesmo que não tenhamos financiamento, temos uma coisa que é, fizemos o nosso melhor e podemos dormir muito descansados, porque estamos a lutar por aquilo que é, de facto, qualidade, aquilo que é uma aposta, de facto, de qualidade. Gostava de vos felicitar, de desejar os maiores sucessos e que, com a licença também do Lomba da Costa, continuem a utilizar o navio, que nós ficamos muito contentes por ver esta sala, esta messe, antiga messe dos oficiais, portanto, completamente cheia, a transbordar e a respirar teatro, a respirar cultura. Parabéns e viva o teatro. Obrigada. Comandante. Obrigado. Muito obrigada a todos e até breve. Se a memória não me falha, antes dos Gilianos em Viana será as comemorações de 25 de Abril, porque entretanto vamos navegar até Lisboa. E depois o Santo é Nosso. Boa noite e obrigada.